Eu experimentei algumas coisas estranhas durante os primeiros 3 anos de enfermagem enquanto trabalhava em casas de repouso. Então, para dar um pano de fundo, eu tinha acabado de começar meu primeiro emprego como técnica de enfermagem em uma casa de repouso local. Minha mãe trabalhou no local cerca de 20 anos antes, até o ponto em que o Conselho Estadual o fechou devido às péssimas condições de vida e cuidados para os moradores que viviam lá. Depois de ficar vazio por 15 anos, um novo proprietário entrou e comprou o local, e eu era um dos 4 funcionários do turno noturno, 2 por noite, turnos de 12 horas. Na época, tínhamos cerca de 70 quartos, totalmente reformados e mobiliados, mas 68 desses quartos estavam vazios, com apenas 2 quartos tendo um residente cada. O prédio tinha um corredor longo. No meio de um cruzamento, havia uma estação de enfermagem em cada extremidade. Todos os quartos não utilizados permaneceram vazios, com as portas fechadas e os corredores para esses quartos fechados e trancados, para evitar que móveis e suprimentos fossem transferidos para outras áreas. Apenas a enfermeira-chefe tinha uma chave para esses corredores e ela permaneceu trancada na sala médica. Com apenas 2 pacientes, eu e a outra enfermeira frequentemente ficávamos sentadas na mesa apenas conversando ou jogando em nossos telefones a maior parte da noite. Graças a Deus pela minha sanidade, porque, do contrário, eu teria me convencido de que estava louca. Eram tantas as vezes em que ouvíamos barulhos, batidas, portas batendo e até gritos vindos desses corredores fechados que chamávamos a polícia para vir e revistar os corredores trancados em busca de intrusos. A primeira experiência que tivemos, havia um pequeno corredor à nossa direita que abrigava a área de jantar e apenas um quarto de paciente. Era a nossa sala de quarentena para qualquer um que tivesse algo que considerássemos que poderia colocar o resto dos pacientes em risco. Nunca havia sido usada por pacientes ou equipe desde a reabertura. As coisas começaram com a luz de chamada naquela sala apagando sozinha aleatoriamente. Algumas noites ela apagava 2 a 3 vezes ao longo de 12 horas. Claro que rimos e atribuímos isso a apenas fiação ou equipamento defeituoso. Então, na verdade, desligamos e removemos a luz de chamada da sala. Pareceu consertar o problema por algumas semanas. Então, uma noite, a luz de chamada naquela sala começou a tocar sem nenhum botão de chamada conectado. Entramos juntos e encontramos o chuveiro do banheiro ligado sozinho. Essas coisas continuaram nesta sala durante todo o meu ano nesta instalação. Depois de falar com minha mãe, ela se lembrou deste quarto de sua época, onde estava hospedando um paciente que estava essencialmente com morte cerebral, e disse que estava convencida de que o homem não estava, porque as mesmas coisas aconteciam lá também. A segunda coisa importante que ocorreu, uma de nossas pacientes era uma mulher na faixa dos 50 anos, que tinha déficits mentais graves, mas era fisicamente capaz. O quarto dela era o primeiro, mais próximo da estação. Era sempre o mesmo, pelo menos uma vez por semana. Durante as rondas noturnas ela sempre desaparecia no longo corredor, e nós sempre a encontrávamos no mesmo quarto, cerca de 20 quartos abaixo em direção ao próximo posto de enfermagem. A TV sempre estava ligada no quarto, e ela estava naquele banheiro, se maquiando, dizendo que estava se preparando para seu encontro com um homem naquele quarto, uma vez com ela dormindo na cama. Não havia nenhum homem. As coisas pioraram. Cerca de 6 meses se passaram, quando uma noite ouvimos um grito. Entramos, ela caiu e bateu a cabeça na mesa, e está falando sobre como ele a empurrou. Ela foi para o hospital, precisa de uma cirurgia no cérebro para parar o sangramento e volta incapaz de sair da cama. Ela não conseguia mais ir até aquele quarto à noite, mas todas as noites, quando eu chegava ao trabalho, eu desligava a TV no início do meu turno e, em algum momento no meio da noite, ela voltava a ligar. Terceiro acontecimento foi perto do fim do meu tempo nesta instalação. Eu estava cuidando de uma mulher que era completamente cega. Seu vizinho foi trazido no início daquela semana em cuidados paliativos e incapaz de acordar. Ele tinha falecido pouco antes de eu chegar para a noite e a funerária não pôde recuperá-lo até o dia seguinte. Em algum momento tarde da noite, quando fazia minhas rondas, esta mulher insistiu que viu um homem parado no canto de seu quarto observando-a.
Eu a convenci de que devia ter sido um sonho. Pouco antes de sair de manhã, eu estava a preparando para o café da manhã e ela novamente insistiu que o viu novamente, e ela sabia que não era um sonho, e descreveu este homem. A descrição correspondia exatamente a uma foto que sua família estava me mostrando de quando ele tinha 30 anos a menos, alguns dias antes. Uma noite eu estava andando pelo corredor do hospital e entrei na sala de limpeza para pegar um cobertor quente. Alguém estava andando cerca de 4 metros na minha frente. Não sei dizer nada sobre ele ou como era, mas lembro de pensar que deveria ser um membro da equipe médica. Ele abriu a porta para a sala de limpeza, que requer um código de identificação, e a porta fecha antes que eu chegue nela. Fiquei um pouco frustrado por ele não ter segurado a porta para mim, mas deixei para lá. Pensei que ele provavelmente não deveria ter me visto. Então coloco o meu código mesmo e abro a porta. E para minha surpresa não tinha ninguém na sala. Achei estranho, mas não contei a ninguém sobre isso nem pensei muito sobre. Mais tarde naquela noite, uma colega de trabalho e eu estávamos conversando sobre o turno e ela simplesmente disse: "Ah, sim. E agora temos um fantasma no hospital." Perguntei a ela o que ela queria dizer, e ela continuou explicando minha experiência exata, só que tinha sido contada a ela por outra colega de trabalho. Mesmo corredor, mesma utilidade limpa, mesma sensação geral de ser um membro da equipe, mas ele não conseguia te contar nenhum detalhe descritivo. Desde então, isso aconteceu com mais 3 pessoas no último ano. Eu me formei na faculdade de enfermagem em 2008. Mudei do hospital em que trabalhava para um hospital maior, mas definitivamente mais antigo. O hospital ficava bem no meio do centro da cidade, não é um dos melhores bairros. A partir da década de 1870, havia freiras católicas na área que administravam serviços de enfermagem. Eles construíram um grande hospital de madeira e ele foi inaugurado em 1908. Mais tarde naquele ano, houve um incêndio que destruiu o hospital. Não tenho certeza se alguém realmente morreu. Nos anos seguintes, ele foi reconstruído, mas com pedra dessa vez. E foi reinaugurado em 1912. Todo esse contexto por quê? Bom, o lugar era mal assombrado, mas eu não sabia disso quando aceitei um emprego lá. Como eu disse, eu tinha me formado em 2008. Mais tarde naquele ano, quando era véspera de Natal, fui levado da minha unidade residencial para uma unidade de transbordamento. Era por uma escada estranha e pelo braço direito de um corredor de junção em T. Na verdade, só há uma maneira de entrar e uma maneira de sair da unidade. À meia-noite a enfermeira com quem eu estava trabalhando disse que precisava ir almoçar. Eu disse claro, sem problemas. Então ela sai e vai para a sala de descanso no final do corredor. Do outro lado dessa sala de descanso havia uma porta que dava para uma escada. Eu não sabia na época, mas todas essas portas, exceto uma, tinham alarme. De qualquer forma, estou sentado no posto de enfermagem, à minha direita. Vejo uma enorme massa negra passar por mim. Muito rápido. Pensei isso foi estranho. Então eu me levantei e comecei a olhar em todos os quartos para ver se conseguia ver alguém. Não vi ninguém. O alarme no final do corredor nunca disparou. Não fui para a sala de descanso porque a enfermeira me disse que ela ia tentar dormir. Então 1 hora se passa e ela volta. Ela está na estação de enfermagem onde eu estou e tem um olhar interrogativo no rosto. Eu pergunto o que há de errado? Ela diz: "Posso te perguntar uma coisa?" Eu digo que sim. Então ela pergunta se eu acabei de andar pelo corredor. Tipo muito rápido. E eu respondi que não saí da estação. Ela entra na sala de medicina e então volta e diz: "Eu juro que vi alguém andando pelo corredor enquanto eu estava no quarto do meu paciente conversando com ele no meu caminho de volta do intervalo. Eu não vi ninguém quando olhei para fora da porta." Então eu contei a ela o que eu também tinha visto e ela estava branca como um fantasma e não saiu do meu lado pelo resto da noite.
Poucos meses depois, eu estava conversando com uma garota com quem trabalhei e ela me contou sobre seu encontro na mesma unidade exata. Ela disse que uma noite estava sentada na mesa e viu um velho padre passar. Ela o seguiu pelo corredor para ver aonde ele estava indo e se precisava de ajuda. Ela o viu entrar em um quarto de um paciente e se ajoelhar aos pés da cama. Ela disse com licença, e voltou para o posto de enfermagem. Cerca de 1 hora depois, ela pergunta a outra enfermeira se ela tinha visto o velho padre. A enfermeira ri e diz que os padres não vêm à noite. Ela afirma que nunca o viu sair e que a porta nunca deu alarme. Ela disse que ele estava tão claro quanto uma pessoa real. Eu também vi pessoas sombra andando o tempo todo perto da unidade pediátrica, que costumava ser anexada à minha unidade residencial. Havia uma razão para ninguém estar registrado naquele corredor dos fundos, exceto eu. Meu primeiro emprego foi em um lar de idosos. Eu geralmente trabalhava no turno diurno, mas peguei um turno noturno porque eles tinham pouca equipe. Tínhamos apenas um punhado de pessoas trabalhando à noite, então estava bem tranquilo. Certa noite estava sentada no posto de enfermagem mais distante, que fica no final do corredor dos fundos. Vejo uma luz de chamada apagar e lembro de pensar que era estranho porque o residente que morava no quarto tinha demência em estágio terminal e não se mexia muito. Fui até o quarto e as persianas estavam se movendo e o paciente parecia estar dormindo. Desliguei a luz de chamada e chamei seu nome e ele não respondeu, o que era normal. Mas então coloquei minha mão em seu ombro e ele estava muito gelado. Ele tinha falecido, pela frieza de sua pele e rigidez, acho que já fazia um tempo. Então fui procurar uma outra enfermeira para ajudar com ele. Também imaginei que as persianas estavam se movendo por causa do nosso aquecedor antigo que ficava sob as persianas. Voltei para minha mesa para verificar o prontuário para informações sobre o funeral e a luz de chamada acende novamente. Neste ponto, pensei que talvez um auxiliar de enfermagem estivesse me chamando para o quarto, então andei para cima e para baixo no corredor procurando por eles. Então cancelei a luz de chamada do posto de enfermagem. Não havia ninguém por perto, exceto os residentes dormindo. Fui para o posto de enfermagem da frente, onde um de nossos auxiliares de enfermagem estava sentado lendo um livro. Contei a ela o que aconteceu e ela disse que não tinha saído do posto. Voltamos pelo corredor dos fundos para encontrar a luz de chamada apagando novamente e a porta fechada. Talvez eu tivesse fechado a porta e talvez o aquecedor estivesse movendo as cortinas, mas nunca entenderei bem a luz de chamada. Eu realmente acredito que ele estava nos deixando saber que sua alma estava livre de seu corpo e que ele queria se despedir de nós. Ele era uma residente de longa data que nunca tinha visitantes e eu realmente acho que éramos tudo o que ele tinha no final. Nada assustador aconteceu no quarto novamente ou pelo menos durante o ano seguinte em que estive lá. Geralmente sou uma pessoa bem nervosa quando se trata de histórias sobrenaturais e coisas do tipo, mas por alguma razão estranha eu não estava nem um pouco assustada. Foi como uma despedida pacífica, não sei como explicar de outra forma.